E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa minissérie Desenho Terapia. Eu trouxe esse nome pensando em unir o desenho, que é o assunto principal do qual a gente mais fala aqui no canal, nas nossas redes sociais, e também abordar o desenho como atividade terapêutica, porque na verdade a gente já tem colhido muitos depoimentos de pessoas que desenham, de alunos do nosso curso, que têm relatado a experiência de bem-estar que desenhar tem proporcionado na vida deles. Então, pensando nisso, eu elaborei essa série que ao longo desse mês de junho desse ano de 2021, a gente vai rodar alguns episódios aqui, trazendo uma mentalidade mais completa sobre o que eu entendo de desenho como uma arte terapêutica. E eu tenho certeza que isso vai abrir muito a sua mente, porque quando você entende que o desenho não é apenas o ato de produzir um desenho bem feito, mas é muito mais do que isso, ele desperta em você sentidos, sentimentos, percepções, muitas coisas, muitas qualidades que você acaba levando para outros aspectos da sua vida. Isso é muito interessante, é sobre isso que eu quero falar. O tema de hoje que eu escolhi é mente de principiante. Eu peguei esse termo do nome Shoshin, que é um termo oriental, que significa exatamente isso, mente de principiante. Você que está chegando nesse vídeo agora, de repente no nosso canal agora e não me conhece, meu nome é Charles Laveso, eu trabalho com desenhos realistas desde o ano de 94 e desde 2003 eu comecei a dar aulas de desenho através da internet, ministrando cursos presenciais, workshops, e hoje a gente tem uma plataforma gigantesca de ensino online, onde tem muitos alunos aprendendo a arte do desenho realista. E de uns anos para cá, eu tenho visto o quanto que o desenho tem sido motivo de bem-estar na vida de muita gente. Pensando nisso, eu comecei a colocar um pouco mais de atenção nisso. Eu quero falar a respeito desse tema, mente de principiante, porém, como esse é o nosso primeiro episódio, eu quero falar um pouquinho do que vai rolar durante esse mês, o que a gente vai trazer aqui para vocês, quais são os conceitos que eu acredito que será possível abordar para uma evolução. E no começo do mês de julho, a gente vai fazer algumas lives tratando de todos esses assuntos que rolou aqui durante o mês de junho e que eu gostaria muito que você acompanhasse. Eu acredito que a gente vai ter aí em torno de 5 ou 7 episódios durante esse mês de junho, tá? E seria interessante você se inscrever no nosso grupo do Telegram para acompanhar os assuntos que vão estar rolando aqui. Então, por exemplo, hoje eu vou falar de mente de principiante. No próximo episódio, eu quero falar a respeito das escolhas, o poder das escolhas. Como que quando a gente administra as nossas escolhas, a gente exerce muito mais poder de realização daquilo que a gente almeja do que quando a gente simplesmente responde às coisas acontecendo à nossa volta e perdemos essa autonomia de escolher. Porém, a escolha ela é precedida por outros atributos que eu vou falar nesse próximo vídeo. Então, para você ficar por dentro, se inscreve no grupo do Telegram, porque lá a gente já vai abordar os próximos temas, vai fazer enquetes de repente para vocês que querem saber alguma coisa a mais. Enfim, esse vídeo de hoje é para te dar essa visão panorâmica de tudo que vai rolar aqui nesse mês de junho. Assim como eu falei, no próximo vídeo a gente vai falar de escolhas, em outros vídeos a gente vai trazer o assunto sobre distrações, em outros assuntos sobre mindfulness, em outro assunto o estado de flow, estado de fluxo. A gente vai falar sobre processo versus resultado no desenho, e a gente vai fazer uma ligação total, amarrando um tema ao outro, para mostrar para você que desenho não é simplesmente uma habilidade que pode ser aprendida. É sim, mas é muito mais do que isso. É uma atividade que
possibilita você alcançar um estado de consciência, um estado de espírito, uma forma de pensar que só se desenvolve a partir do momento que você está desenhando. Não é através de conceitos, não é através de explicação, não é através de um raciocínio lógico, não. É através do contato empírico com o desenho. É através do contato do fazer o desenho, de sentir o desenho. Não somente entender, mas mais do que entender, sentir o desenho. Então, ao longo desse mês de junho, a gente vai falar disso. Paralelamente, se você não me segue no Instagram, eu já convido você para seguir, porque lá no Instagram eu vou fazer lives durante esse mês todo de junho, abordando os temas que serão falados aqui nessa minissérie Desenho Terapia. E por lá é que você vai interagir comigo. Eu vou ler os comentários aqui desse vídeo no YouTube, eu vou ler lá no meu Instagram, nas lives, vou responder lá no Instagram e vou selecionar os comentários mais interessantes para discutir ali com o pessoal. Vão ser lives com mais de 1 hora, porque realmente são assuntos que envolvem, né, abarcam muita coisa, então é interessante. De repente você está me ouvindo falar e fala, mas e aí, o cara está só falando, dando informação, não fala logo do assunto? Não, tudo isso faz parte do assunto, tá? Porque como esse é um primeiro episódio, eu quero realmente te situar do que se trata esse conceito que eu estou trazendo como novidade, que é desenho terapia. A gente já ouve falar de arte terapia, a gente já ouve falar muita coisa que envolve esse lance de terapia, né? Psicoterapia, enfim, tem muitos termos que me fogem da mente agora, mas desenho terapia eu particularmente nunca tinha ouvido falar, então por isso eu estou trazendo isso como novidade. Mas vamos ao tema, mente de principiante, Shoshin, né? Que é um termo oriental. Esse termo, mente de principiante, não é necessariamente um conceito, mas é um estado mental. É importante você lembrar que esse assunto não tem a ver com motivação, não tem a ver com um vídeo motivacional. Eu não estou aqui para empolgar você, eu não estou aqui para fazer com que você se sinta entusiasmado a aprender a desenhar porque eu estou falando sobre mente de principiante. Não, eu estou trazendo um conceito de aprendizado para expandir a tua consciência, a tua capacidade de pensar, a tua capacidade e autonomia de pensar por si mesmo, de refletir, de se auto-observar e também de aprender através da forma como você observa as coisas à sua volta. Porque muitas vezes a gente não aprende porque a gente caminha por conceitos que foram construídos ao longo dos anos e a partir daqueles conceitos a gente já toma decisões e responde ao mundo com um padrão de comportamento já formado. E a mente de principiante, ela vai exatamente na contramão disso. É como se você se tornasse uma criança diante do aprendizado. Uma criança, o que ela faz, por exemplo, quando ela pega uma colher ou qualquer outro acessório que de repente ela não sabe o nome, ela não conhece a finalidade? Eu estou falando de criança pequena mesmo, que pega a colher, bate na mesa, gira a colher, esfrega no chão, bate na sola do pé, põe na boca. Tem até que ficar de olho para ela não colocar o cabo da colher na boca, porque ela não sabe o que é. E a falta dessa consciência, desse julgamento, dessa capacidade de associar o nome a um objeto, faz com que ela observe aquele objeto de uma maneira totalmente inusitada, de uma forma totalmente exploradora, sabe? Ela explora, ela observa, ela tenta descobrir para que serve. A mente dela está aberta para todas as possibilidades do que aquela colher pode proporcionar. Ela pode servir como um brinquedo, ela pode servir como algo para ela bater na parede, para ela fazer barulho, enfim. E essa mente, essa mentalidade, é uma mentalidade que ainda não foi formada por conceitos.
ela ainda não deu nome às coisas. E pelo fato dela não ter ainda sido formada por conceitos, ela está sempre aberta a aprender, sempre aberta aos sentidos, sempre aberta à observação de como as coisas funcionam, de como ela se sente com aquilo, se ela se sente entusiasmada, se ela se sente feliz, se ela se sente irritada. E essa capacidade de estar livre de conceito é o que possibilita a nossa mente experimentar coisas que muitas vezes, por causa dos conceitos já formados através das nossas crenças, através dos nossos valores, através dos mitos que muitas vezes a gente colocou como verdade, como por exemplo, só sabe desenhar quem tem dom. Então, uma vez que você forma esse conceito, não vale a pena ficar tentando desenhar. Se você julgar que você não tem dom, ou seja, se você fizer um desenho e não ficar bonito, né? Se o seu julgamento já considerar aquele desenho feio, você já vai associar o seu julgamento ao mito de que para desenhar precisa ter dom. Logo, eu não tendo, não adianta eu perder meu tempo para desenhar. Porém, quando você tem a mente de principiante, essa mente aberta para novidades, essa mente capaz de observar o que está acontecendo e se deslumbrar com a infinidade de possibilidades que cada momento revela diante de você, você não se agarra a ideias, a conceitos, a crenças e mitos. Você simplesmente experimenta as coisas. Você não fica pensando, você não fica julgando, você não fica criticando. Não, você silencia essa voz que julga, que despreza, que faz diferenças entre as coisas e abraça a experiência do momento. E é isso que proporciona uma diferença no aprendizado das pessoas que se dão a abertura de aprender, de experimentar, de sentir, e outras que nem sequer se atrevem porque já tem um conceito formado. Compreende? A semana passada, há 2 semanas atrás, mais precisamente, minha irmã, eu só tenho uma irmã de carne e de sangue, e ela teve um bebê, meu sobrinho, que chama Augusto, e eu fui ver com 4 ou 5 dias que havia nascido, eu fui lá visitar. E ela falou uma coisa assim que eu achei interessante. Ela falou que o nenê, toda vez que coloca ele na água, ele fica super quieto. E ele fica ali se mexendo na água com 4 ou 5 dias. E a hora que ela falou isso pra mim, eu falei, você sabe por que ele fica quieto? Porque ele não tá pensando, ele tá apenas sentindo. Aí ela olhou pra mim, né, ela falou, é verdade. Eu falei, a gente não fica quieto porque a gente fica pensando o tempo todo. A gente entra na água, ao invés da gente desfrutar da experiência da água no corpo, na pele, sentir, né, sentir realmente a água pegando na sua pele, percorrendo o seu corpo, a temperatura, aquele bem-estar, você se dá a liberdade de aguçar os sentidos do seu tato, do seu olfato, de todo aquele contato com o mundo que está entrando ali em atrito com o seu corpo. Não, a gente fica pensando, né? A gente entra na água e fica pensando o que vai fazer depois, a gente vai tomar banho e a gente fica pensando na hora que sair do banho, ou então a gente fica, sei lá, ouvindo podcast, a gente fica pensando como foi o dia, remoendo alguma insatisfação, algum mal que nos fizeram, alguma coisa que nos falaram, e aí a gente perde aquele momento. Ou seja, a gente está abrindo mão daquela mentalidade de principiante, de criança. Quando falo principiante, eu estou associando principiante à criança, né? A criança, ela não julga, ela não fica pensando, ela não fica considerando, fazendo conjecturas, mas será, né? Ela não está na banheira ali pensando, será que depois vão colocar qual fralda em mim?
Será que vão me enxugar direito? Não, ela está simplesmente vivenciando aquela experiência. E aquela experiência é que valida os sentidos, é que traz à luz as descobertas, as sensações, os sentimentos não, mas os sentidos e as sensações, porque o sentimento ele já é resultado do pensamento. É quando começa a entender, é quando começa a dar nome às coisas. Não dá para entender de sentimentos se não houver nome que qualifica as coisas, que dá valor a isso ou aquilo, que chama um objeto de colher e logo considera que colher é para pegar alimentos, é para colocar na boca, é para fazer isso ou aquilo. Então aí o sentimento nasce a partir daí. E o que isso tem a ver com desenho? Tem tudo a ver com desenho. Porque quando eu comecei a desenhar, eu jamais pensava, eu não tinha sentimentos sobre isso, de que eu viveria de desenho, de que as pessoas conheceriam o meu trabalho, de que eu teria uma aprovação social por eu desenhar, de que eu seria reconhecido pelas pessoas pelo fato de eu fazer um desenho bem feito. Eu não desenhava pelas possibilidades de reconhecimento e de prova social. Eu desenhava simplesmente pelo sentido, pela sensação de desenhar, pelo bem-estar que aquilo me causava quando eu era criança. Eu nem sabia se estava certo, se estava errado. Eu não sabia considerar, fazer comparações. Eu não sabia, eu apenas observava, sentia e fazia. E isso proporcionava uma sensação de bem-estar. E depois, com o passar do tempo, claro, vem vindo a aprovação social, né? Os pais que elogiam, alguém que olha e fala, olha só que bonito, e aí você começa a desfrutar de um outro benefício, que é a satisfação de ter um reconhecimento por aquilo que você fez. E aquele reconhecimento reforça o seu comportamento de continuar desenhando. E havia um termo que falavam para mim que era assim, olha só, ele não tem o braço direito, mas olha só como ele desenha. Então isso para mim, por mais que hoje eu vejo que não faz sentido algum, mas quando eu era criança, isso selecionava em mim um tipo de pensamento que me fazia acreditar que eu precisava desenhar. Talvez, não sei, mas hoje olhando para trás eu ligo os pontos e eu penso que talvez se eu não tivesse nascido sem o antebraço direito, talvez eu nem desenharia. Ou talvez eu desenharia como todas as crianças desenham e depois eu abandonaria, porque eu ia ser apenas mais uma criança, como tantas outras, que desenham e depois param, porque não recebe reforço para continuar. Só que esse reforço, ele pode ser, depois de algum tempo, pensado. Então, de repente, ninguém te reforçou, mas as suas escolhas podem te reforçar a partir do momento que você tem consciência de como o aprendizado se dá. E é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Deixa o teu comentário aqui, fala o que você está achando, que na live que eu vou fazer no Instagram, eu não sei ainda quando, me segue lá no Insta, eu vou estar sempre anunciando, eu faço stories dizendo, hoje vai ter live e tal. Eu vou ler os comentários que forem feitos aqui. E se cadastra no grupo do Telegram para receber notícias, beleza? Eu espero que você tenha curtido, mas nosso assunto não acabou. A gente já deixa aí tudo preparado para continuar o nosso tema, que agora vai entrar no campo das escolhas que fortalecem o seu comportamento. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!